Questão 75. O próton 1, com uma velocidade de 500 metros por segundo, colide elasticamente com o próton 2, inicialmente em repouso. Depois do choque, os dois prótons se movem em trajetórias perpendiculares com a trajetória do próton 1, fazendo 60 graus com a direção inicial. Após a colisão, qual é a velocidade escalar do próton 1 e do próton 2? Vamos lá, vamos tentar entender o que está acontecendo. Próton 1 e próton 2. Inicialmente, esse daqui está com uma velocidade de 500 metros por segundo, esse daqui está paradinho. Depois, eles se colidem, eles se movem em trajetórias perpendiculares, com a trajetória do próton fazendo 60 graus com a direção inicial. Direção inicial é essa daqui. Ele faz um ângulo de 60 graus, mais ou menos 60. E o outro tem que fazer um ângulo de 90 graus. Aproximadamente, tudo isso é aproximado, o meu desenho, né? Os valores que ele deu não são aproximados, são exatamente. Então aqui é 60 e aqui é 30. Mas é 30 negativo, né? Aqui é menos 30. Por quê? Porque a gente sempre conta os ângulos no sentido anti-horário, certo? Então se aqui é 60, aqui vai fazer um ângulo de menos 30. E eu vou chamar esse menos 30 de φ e esse daqui de θ. Então para cima está o 1 e para baixo está o 2. É uma suposição. Supomos que seja dessa maneira, certo? E aí, como você tem uma colisão bidimensional, a gente tem que fazer análise nos dois eixos, ok? Então, inicialmente, o momento linear total, né, vai ser mv, que eu vou colocar só o v, vai ser, que é o do próton 1, mv, vai ser igual a mv1 mais mv2, tudo em módulo, ok? Isso é o final, né? Porque inicialmente o próton 2 tinha velocidade nula e o próton 1 tinha uma velocidade v. Então no final vai ser v1 e v2. Ok? Então vamos lá. No eixo x, como é que vai ser? No eixo x a gente vai ter a massa vezes a velocidade, que é toda no eixo x. Percebam, né, que a gente colocou a velocidade sendo totalmente no eixo x por simplicidade, né? Poderia não ser. Aqui nossas coordenadas são da seguinte maneira. XY. É claro, daria para fazer com esse sistema de coordenadas aqui, assim, porém ia ficar bem mais difícil. Assim simplifica o problema. Então vamos lá. Como a gente está pegando só do eixo X, a gente não precisa mais colocar o símbolozinho do vetor, né? Porque a gente está pegando só componente do eixo X. Então vamos lá. E aí, depois vai ser V1, só que a componente X dessa velocidade. Então, a componente x dessa velocidade vai ser cosseno do θ mais mv2. Qual que é v2? v2 é o cosseno de φ, ok? Cortando as massas, que são as mesmas, a gente vai chegar aqui, a velocidade inicial vai ser a velocidade final de um mais a velocidade final do outro. E no eixo y, ora, não temos velocidade inicial no eixo y. Devido à nossa escolha de coordenadas, que é arbitrária, né? A gente pode escolher qualquer coordenada que a gente quiser. Então isso faz sentido, não achem que eu estou roubando. A escolha de coordenadas sempre é arbitrária, né? O sistema de referência você pode escolher da maneira que você quiser. E todas as contas que vierem depois tem que seguir aquele sistema de referência. Aqui a gente escolheu o mais fácil pra gente, que é aquele com que a velocidade no eixo y seja igual a zero. É nula, né? E aí depois ele vai ter componentes, é claro. Vai ter essa componente aqui e vai ter essa componente aqui. Então vamos lá. A velocidade vai ser seno de θ mais v2 cosseno de φ. Mais v2 seno de φ. Ou seja, v1 seno de θ é igual a menos v2 seno de φ. Agora a gente tem duas equações, né, que são importantes para nós. A gente tem essa e essa daqui. Vamos reescrevê-las aqui embaixo. Então a gente tem esse sisteminha de equações. É claro que essa velocidade a gente já tem. Então a gente tem duas equações para duas incógnitas, que é v1 e v2. Então, esse sistema de equações ele é possível de ser resolvido. Vamos isolar o V1. Vai dar menos V2 seno de φ dividido por seno de θ. Colocando na primeira equação, o que a gente vai ter? V igual a V1, que é isso que a gente acabou de escrever. V2 seno de φ seno de θ vezes cosseno de θ mais V2 cosseno de φ. Colocando em evidência, o V2 vai ficar cosseno de φ menos seno de φ cosseno de θ dividido por seno de θ. V, então, vai ser V2 cosseno de φ, seno de θ, menos seno de φ, cosseno de θ, isso tudo dividido por seno de θ, certo? E veja bem, essa equação aqui, você tem uma identidade trigonométrica.
Então você pode reescrever isso que eu acabei de escrever como sendo seno de θ menos φ. Ou seja, isolando o V2, que é o que a gente quer saber, a gente chega em V2 é igual a V seno de θ dividido por seno de θ menos φ. E isso, colocando os valores, é aproximadamente 433 metros por segundo. Mas aqui é a letra A. Bom, agora a gente já tem a equação para V2, basta a gente isolar esse V1 aqui. V1 é igual a menos V2 seno de φ dividido por seno de θ. Isso daqui é Menos V seno de θ, que é esse V2, né? Aqui. Então vai ser V seno de θ dividido por seno de θ menos φ, vezes seno de φ dividido por seno de θ. Corta os senos de θ, a gente fica com menos V seno de φ dividido por seno de θ menos φ. E isso daqui dá aproximadamente, em módulo, 250 metros por segundo. Na verdade, não dá aproximadamente, dá exatamente. Por quê? Porque esse seno de θ menos φ, lembre que o θ é 60 e o φ é menos 30. Então isso daqui fica seno de 90. E quanto que é seno de 90? É 1, certo? Então aqui fica, isso daqui fica 1. E aqui fica seno de menos 30. Quanto que é seno de menos 30? É menos 0,5. Ou seja, menos 0,5 com o menos aqui, fica metade da velocidade inicial que eles tinham. Ou seja, a velocidade escalar do próton 1 é de 250 metros por segundo. Questão resolvida.